No final do século XIX e no XX, surgiu uma tendência preocupante para justificar ideias racistas e distorcidas sobre a evolução. Várias pessoas africanas e do Sudeste Asiático foram exibidas como se exibem animais em um zoológico. Esses zoológicos humanos ganharam popularidade ao exibir africanos em gaiolas junto com macacos e ridicularizar outras culturas. Esses elos perdidos eram promovidos tanto por exploradores quanto por cientistas e antropólogos da época, ansiosos para provar a supremacia do homem branco. No vídeo de hoje, vamos abordar por que os zoológicos humanos surgiram, que tipo de crenças foram promovidas e os danos que causaram. Como muitos sabem, zoológicos abrigam e exibem diversos animais, permitindo que as pessoas vejam de perto espécies que normalmente não veriam. Os zoológicos costumam ser vistos como promotores da conservação, do realojamento e da educação, mas isso está longe de ser toda a verdade. Pode-se argumentar que os animais são mantidos em cativeiro confinado, explorados para lucro e tratados como mercadoria. Zoológicos ficaram populares ao exibir animais vivos ao público, em vez de apenas empalhados ou troféus. Essa abordagem também seria usada para mostrar seres humanos e culturas diversas. Se você já viu o nosso vídeo sobre o Estado Livre do Congo, mencionamos rapidamente um exemplo de zoológicos humanos. Para saber mais sobre os horrores do Estado Livre do Congo, assista ao nosso outro vídeo. Mas, em resumo, o rei belga Leopoldo II manteve o Congo como sua colônia pessoal, onde o assassinato e a exploração estavam em outro nível. Para incentivar o povo belga a apoiar e investir na colônia e mostrar os benefícios, Leopoldo organizou uma exposição agora infame. Não só os despojos materiais foram exibidos, mas também um grande número de congoleses. Cerca de 267 pessoas foram trazidas para o Parque Tiverim, junto com réplicas de vilarejos congoleses. No total, 3 vilarejos foram construídos, abrigando homens, mulheres e crianças, todos forçados a serem um espetáculo para o povo belga. Além disso, 90 soldados da Força Pública vieram proteger os vilarejos e participar de desfiles. A Força Pública era o exército colonial pessoal de Leopoldo, composto em grande parte por congoleses e homens escravizados. Para contrastar com as outras aldeias primitivas, uma quarta foi construída para destacar que os congoleses só poderiam ser civilizados e educados graças aos colonialistas belgas. No auge, cerca de 40 mil pessoas visitavam a exposição diariamente. 7 dos cativos morreriam durante a exposição, que ocorreu de maio a novembro de 1897. Seus corpos foram jogados em um cemitério não consagrado. O objetivo desse zoológico humano era duplo: servir de propaganda do Estado Livre do Congo a um público belga geralmente indiferente. Ao mostrar a eles um modo de vida completamente diferente, esperava-se que muitos apoiassem o projeto colonial. Em segundo lugar, era para mostrar exatamente por que os europeus eram necessários na África, para educar, civilizar e melhorar a vida dos africanos. Algo conhecido como o fardo do homem branco. Essa ideia seria expandida e justificada na forma do racismo científico, e os zoológicos humanos desempenhariam um papel importante na imposição dessa crença. Carl Hagenbeck é considerado o principal responsável por popularizar os zoológicos humanos. Hagenbeck ficou famoso capturando e vendendo animais exóticos para pessoas como Phineas Taylor Barnum e para muitos zoológicos europeus. Na década de 1870, ele organizou exposições exibindo animais africanos junto com pessoas núbias. Logo, ele expandiu seus shows para incluir inuites, somalis e povos Sami. Essas exposições percorreram a Europa, trazendo diferentes culturas junto com animais para o público ocidental. Muitos dos que participaram foram enganados sobre o que fariam. Eles eram mal pagos e sucumbiam a doenças como a varíola. A noção de zoológicos humanos só se expandiu, sendo amplamente popularizada por várias feiras mundiais, mas talvez a mais infame tenha ocorrido em 1904 na Feira Mundial de St. Louis. Ela contratou William J. Meade para liderar uma exposição de antropologia.
Em sua exposição, Magee buscou mostrar os diferentes estágios da evolução humana e provar sua teoria de que diferentes raças estavam em diferentes estágios da evolução humana. Mostrava os africanos como o nível mais baixo, asiáticos no meio e brancos como o auge da evolução humana. A ideia era que essas raças inferiores estavam mais próximas dos macacos mais evoluídos do que do homem branco. Magee construiu vilarejos cercados e exibiu diferentes povos. Para os mais de 4 milhões de pessoas que visitaram a Feira Mundial, Magee conseguiu trazer pessoas da recém-adquirida colônia americana de Guam, das Filipinas e de Porto Rico. Além de serem um espetáculo, os exibidos passaram por vários experimentos. Isso foi feito para destacar sua inferioridade. A capacidade física e intelectual era avaliada para ser comparada às raças superiores. Essas Olimpíadas Selvagens, como foram chamadas, tinham o objetivo de humilhar os participantes. No entanto, Magee via um grupo em particular como o mais baixo da evolução humana, sendo eles os pigmeus do Congo. Eles logo se tornaram as estrelas da exposição, recebendo dinheiro dos visitantes. Alguns passaram a comprar chapéus e charutos dos vendedores na feira, rejeitando a ideia de que os pigmeus não poderiam desfrutar desses luxos e preferiam uma vida primitiva. Um pigmeu, em particular, chamado Otto Benger, conhecido por seus dentes afiados, se tornaria uma celebridade após sua aparição na feira. A vida de Benger é um exemplo trágico e pessoal do impacto dos zoológicos humanos. Benga foi comprado pelo explorador Samuel P. Werner, que adquiriu vários espécimes humanos para a Feira Mundial, em nome de Magee. Benga foi comprado de traficantes de escravos pelo preço de sal e tecido. Antes de ser capturado pelos traficantes de escravos, a esposa e os 2 filhos de Benga foram assassinados pela força pública. Benga escapou do massacre porque estava fora de sua aldeia no momento do ataque. Werner apresentou sua compra como o resgate de Benga dos canibais e usou a boa vontade por tê-lo salvo para incentivar outros pigmeus a se juntarem a ele. Durante todo esse tempo, Benga era retratado como um verdadeiro canibal por causa de seus dentes pontiagudos. No entanto, esses dentes eram uma decoração ritual e não serviam para comer pessoas. Após a Feira Mundial de 1904, Benga voltou ao Congo, mas não encontrou seu povo. Em vez disso, ele voltou com Werner, ficou hospedado com ele no Museu Americano de História Natural antes de ir para o Zoológico do Bronx. Inicialmente, Benga foi contratado para cuidar de habitats dos animais, mas logo ficou claro que os visitantes queriam mesmo era vê-lo. Como resultado, uma exposição foi criada para exibir Benga. Benga foi exibido com um orangotango chamado Dohong. Dohong havia sido treinado para realizar comportamentos semelhantes aos humanos. A rede de Benga foi pendurada na casa dos macacos e ele era incentivado a passar o tempo atrás das grades. Mesmo assim, houve reclamações sobre a exposição. O reverendo batista James H. Gordon protestou afirmando: "Achamos que a nossa raça já é suficientemente deprimente. Sem precisar exibir um de nós junto com os macacos, achamos que somos dignos de ser considerados seres humanos com alma." Outra linha de protesto afirmava que os humanos não poderiam estar ligados aos macacos e que a evolução darwinista era incompatível com a fé cristã. Diante de tais protestos, os zoológicos permitiram que Benga circulasse livremente pelo local, mas os abusos e zombarias não cessaram. No final de 1906, após algumas reações violentas contra os visitantes cada vez mais invasivos, Benga foi liberado do zoológico, sob a custódia do reverendo Gordon. Ele acabou sendo colocado em um orfanato, teve seus dentes cobertos e recebeu uma educação, mas Benga desejava voltar para casa. No entanto, o início da Primeira Guerra Mundial fez com que viajar da América não fosse possível nem seguro. No dia 20 de março de 1916, Benga fez uma fogueira cerimonial, removeu as capas dos dentes e atirou no próprio peito, tirando a própria vida. No entanto,
O apelo generalizado dos zoológicos humanos permaneceu. Zoológicos humanos foram instalados na maioria das cidades europeias. Muitos iam em massa para assistir aos estrangeiros mostrarem costumes, danças e rituais que, de outra forma, não veriam. Muitos dos que foram levados para os zoológicos foram enganados sobre o que fariam lá. Alguns foram informados, por exemplo, de que iriam para a Grã-Bretanha trabalhar como mineiros, quando, na verdade, participariam dessas exposições. Mas a mensagem subjacente era sempre mostrar a natureza primitiva e selvagem dos nativos, especialmente quando comparados às sociedades ocidentais. Um dos principais sistemas de crença que se beneficiou dos zoológicos humanos foi o racismo científico. A ideia de que raças humanas ocupam diferentes níveis evolutivos ganhou popularidade, especialmente entre defensores que citavam os presos em zoológicos humanos. Afirmava-se que essas pessoas não eram apenas culturalmente inferiores, mas também biologicamente inferiores. Esse tipo de pensamento serviu de base para várias crenças, como a defesa da escravidão, a eugenia e as crenças supremacistas arianas dos nazistas. Mas com a crescente consciência sobre o lado sombrio do colonialismo, o apelo dos zoológicos humanos diminuiu. Quando combinado com o advento do cinema, havia pouca necessidade de submeter seres humanos a condições tão humilhantes e exploratórias. O público pagante passou a preferir outras formas de entretenimento. Após os horrores da Segunda Guerra Mundial, esses zoológicos humanos praticamente deixaram de existir. Após presenciarem a aplicação extrema de ideologias científicas e racistas, muitos passaram a rejeitá-las. Os crimes do Terceiro Reich foram considerados o ápice do racismo científico. Isso, porém, não impediu a exposição de Bruxelas em 1958, assim como o zoológico humano do Parque Tiveran, com o qual começamos. Outro zoológico humano belga foi montado. Vilas congolesas foram construídas e, mais uma vez, o público pagante podia olhar seus semelhantes atrás de cercas. Em 1958, a Bélgica ainda governava o Congo, e o evento foi divulgado como um exemplo dos laços estreitos entre os dois países. Uma única vila foi construída em menor escala, mas com mais congoleses em exibição, ou parte da feira, quase 600 no total, segundo um jornalista presente na feira, comentando sobre quem via as pessoas seguindo sua rotina além da cerca. Se não houvesse reação, eles jogavam dinheiro ou bananas por cima do fechamento de bambu. Mesmo após 61 anos entre as exposições, pouco parecia ter sido aprendido. Uma das imagens mais marcantes desse evento mostra uma menina congolesa atrás de uma cerca, enquanto famílias observam e interagem com ela. Não está totalmente claro qual é a interação. Pela citação anterior, a multidão poderia estar alimentando a menina, como se alimenta um animal enjaulado no zoológico. Os congoleses da exposição protestaram contra o tratamento das multidões, especialmente pelos sons de macaco que alguns faziam. Embora seja importante notar que eles não foram forçados a participar da exposição, certamente foram explorados pelo escritório colonial belga. Ser tratado como uma espécie diferente e inferior para a diversão e lucro deve ser lembrado como algo verdadeiramente horrível. Junto com as crenças racistas e supremacistas brancas que esses zoológicos humanos promulgavam, essas crenças inspiraram alguns dos movimentos políticos mais insidiosos. Esses zoológicos humanos não eram educativos nem programas de intercâmbio cultural para promover compreensão mútua. Esses seres humanos eram exibidos como espetáculo para permitir que uma raça risse e zombasse de outra. A gente esperaria que esses instintos perturbadores tivessem ficado no passado,